no Parque dos Príncipes, a França bateu a Irlanda pelas eliminatórias da Euro com gols de Tchouaméni e Thuram. A França que está muito bem, obrigado, né, nas eliminatórias para a Eurocopa. São 5 jogos e 5 vitórias e além disso, 0 gols sofridos, exatamente. Tudo bem que, cara, como o Yuri falou um pouquinho no começo da live, né, as eliminatórias às vezes dão uma enganada braba, né, porque eles estão jogando lá contra Gibraltar, é San Marino, é Ilhas Faroe, é não sei o que lá. Mas assim, o grupo da França não é dos mais fracos não, inclusive tem a Holanda e eles não tomaram gol da Holanda. Então a França tem mérito aí nessa campanha muito sólida, né? Ao contrário da campanha foi pra Copa, né? Que eles tinham perdido pra Dinamarca, tinham sido uma coisa meio... Na real, desculpa, Nations League, que eles tinham perdido pra Dinamarca, né? A campanha na Nations, que foi bem irregular. Essa Nations League foi bem ruim. Eles estavam defendendo o título e foram bem ruins. Exatamente. E aí agora na classificatória pra Euro eles estão super bem de novo. O elenco da França é um deboche, né? É um deboche. Tu pega o elenco titular dos caras assim, velho. É tipo assim, só craque em todas as posições praticamente e quase todos numa idade super boa. Fora o Giroud ali e talvez um pouquinho o Griezmann, não tem nenhum veteranaço, muito velho. Também geralmente não são guris muito jovens de 18 anos. Todo mundo ali nos 20 e pouquinhos, naquela fase bem boa da carreira, a maior parte, né? Dos jogadores. Cara, acho que todos esses caras aí, tirando assim, Rabiot, Griezmann e Giroud, todos eles vão chegar voando em 2026. Com certeza. Sim. Pra não falar do banco, né? Não vou nem mostrar o banco aqui que é pra galera não chorar, pô. Exatamente. E vários deles também podem chegar pra 2030. Então, cara, França. E o pior de tudo, o mais assustador, é que os caras não param de revelar jogador bom, cara. Tipo, eu vi falando pra vocês. A galera fala que a Ligue 1 é uma várzea, a Ligue 1 é uma porcaria. Esses caras tudo aparecem na Ligue 1, cara. Toda temporada de Ligue 1 aparece um jogador francês bom. Toda temporada de Ligue 1 aparece um jogador francês bom. Os caras são a máquina de revelar jogador. E é tudo surgindo na Ligue 1. E aí depois esses caras saem da Ligue 1 e aparecem jogando pra caralho na Bundesliga, na Premier League, no Campeonato Espanhol, tá ligado? E aí ninguém sabe de onde é que eles surgiram, mas é tudo feito na Ligue 1. Tipo assim, eu acho que a Ligue 1 tem problemas, como por exemplo a arbitragem lá, tem um critério muito ruim, a organização, essas coisas. Mas eles têm alguma parada ali, cara, que é bizarro, que não para de sair jogador bom do campeonato dos caras. Uhum. Contra a Irlanda, a França fez 2-0 com o Tchouaméni, né? O Tchouaméni, na verdade, de fora da área, um balaço. E depois, não sei se tu viu os melhores momentos, Yuri, pelo menos, que depois o Tchouaméni... Ele tentou de novo. Ele tentou mais... Cara, ele mandou um foguete, só que eu acho que o goleiro tava mais ligado. Mas foi um chute muito parecido com o primeiro que saiu o gol. E aí o goleiro foi catar. E o segundo gol... chuta muito bem de fora da área. O segundo gol foi do Marcus Thuram, que essa semana tinha feito aí, a semana que passou, né? O primeiro gol dele pela Inter e agora faz o primeiro gol dele pela França. Então, realmente um momento bem especial na carreira do Thuram. Que pra quem tá vendo ao vivo, tem uma foto aqui que o bicho tá com um sorriso contagiante, cara. O bicho tá muito feliz. Pensa assim numa pessoa com a felicidade líquida, assim, escorrendo por ela. É o Thuram nessa comemoração do gol aqui. Ele ter feito mais gols nesse jogo, porque ele perdeu pelo menos um gol ali. Nossa. Ridículo, cara. É um gol de cabeça, né? Acho que é esse mesmo que você Acho tá lembrando. É. Que manda uma bola pra ele no segundo pau, ele tá completamente sozinho na linha da pequena área e ele erra o gol. Ele não cabecia nem no gol, né? Então, o Thuram é um cara que tem muitas qualidades, né? Tinha acontecido isso pela Inter também, né? Eu lembro que no último Eurocast eu tava falando que ele tinha metido gol pela Inter, mas tinha perdido uns 3 gols no mesmo jogo também. Exatamente, é isso aí. Ele tem que melhorar essa questão da letalidade, né? Porque um centroavante não pode perder tanto gol feito que nem ele tem perdido aí. Exatamente. Então é isso, mais um começo de eliminatórias fortíssimo da França, né? Não tomam gol, vencem com certa tranquilidade os adversários. Então aí, bem tranquilos. Se continuar nesse nível, eles vão classificar com muita tranquilidade, né? Pra Eurocopa. E vão também chegar como um dos favoritos, né? Tens mais algo a falar sobre a França? Só assim que o Colomani nem jogou, né? O Colomani que é um dos melhores atacantes dessa equipe, ele tá voltando de lesão e ele acabou nem jogando. Então imagina se tivesse jogado. É um time muito forte, cara, é bizarro. E assim, uma coisa que tá me chamando muita atenção nessa seleção francesa é como tá funcionando bem a dobradinha pela esquerda de Mbappé e Theo Hernandes. Cara, os caras estão muito entrosados, estão jogando muito bem juntos. Inclusive, eu não duvido no futuro próximo o PSG pegar um caminhão de dinheiro e ir atrás do Theo Hernandes para tentar convencer o Mbappé a renovar o contrato mais pra frente, né? Porque realmente tá funcionando muito bem. E é uma esquerda muito forte. Cara, você tem um ataque pela esquerda com Theo Hernandes e Kylian Mbappé, é um negócio assim indecente, né, cara? E ainda por cima você tem, por exemplo, o Griezmann, que ele segue fazendo aquela função de segundo volante,
na seleção francesa que ele fez na Copa do Mundo, porque assim, o ataque da França é muito recheado, então não faz sentido você ficar usando um cara como o Griezmann para disputar a posição com esses caras que são super rápidos, jovens e tal. Então realmente é a melhor decisão continuar utilizando o Griezmann como segundo volante, porque ele tá muito bem. É uma seleção que tem muitas alternativas, cara, é muito jogador bom. O Camavinga, que para mim é um monstro de jogador, nem titular tá sendo. Então, cara, é um futuro aterrorizante que a tal da França tem. Uhum. O grupo deles na Eurocopa é o grupo B, eles têm 15 pontos. Nesse momento, um jogo a mais que a Holanda, porém 6 pontos a mais que a Holanda. A classificação só não vem se eles perderem os próximos 3 jogos, algo assim, né? Isso aí já tá garantido. Os caras vão pra Eurocopa. Seguindo então, por falar em carreira congelada, quem não está congelado está cada vez melhor. É ele, o mago Álvaro Morata. A Espanha enfrentou a seleção da Geórgia, do nosso querido Kivarão da Massa, e meteu o placar clássico. Famoso 7-1. Teve 3 gols do Morata, teve gol do Dani Olmo, do Nico Williams e, obviamente, dele, Lamine Yamal, aos 16 anos e 57 dias, a nova joia do Barcelona, meteu, aliás, que chapada com categoria, a técnica dele na chapada, velho, não é aquela bola que o cara vem, ele enterra o pé nela, não, ele chapa tirando o goleiro, lindo, 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 16 anos, aí vem aqueles posts de Twitter, né, como sempre, o que você estava fazendo aos 16 anos, Yuri? O que você estava fazendo? Você estava metendo gol nas eliminatórias da Eurocopa, por acaso? Não tava, né? Não tava. Mas o Lamine Yamal estava. E ele é o terceiro jogador mais jovem a marcar por uma seleção europeia, apenas atrás de Sam Johnstone, que marcou aos 15 anos em 1882, não sei nem como é que os caras têm um registro disso, né? Deve ter, sei lá, um pergaminho lá em algum lugar. E o Josef Horvath, que 16 anos e 12 dias ele tinha quando marcou um gol em 1906. Também não sei onde é que eles tiraram esse registro. De qualquer maneira, o Lamine Yamal... É do Opta, viu essa informação? Do Opta, dá pra confiar. Nos últimos 100 anos, aí, o cara mais jovem a marcar um gol por uma seleção europeia não é qualquer coisa. A gente fica com muito medo do que pode acontecer por causa da questão Ansu Fati, né? Mas o Lamine Yamal está surgindo com tudo. E a Espanha, por falar em com tudo, né? Recentemente campeã da Nations League, vale lembrar, nos pênaltis pra cima da Croácia. E agora nas eliminatórias pra Eurocopa. Tão ok ali, né? E vão classificar também a Espanha, que chegou a perder pra Escócia. A Escócia, uma seleção que tá chamando muita atenção, que tá com 100% na Eurocopa, nas eliminatórias pra Euro, e com o McTominay artilheiro do bagulho, meu irmão. O McTominay, 6 gols, inacreditável. Mas enfim, cara, falar um pouquinho dessa Espanha que massacrou, vale lembrar, na própria Copa do Mundo eles tinham massacrado a Costa Rica por 7-0, isso não significou muita coisa no final das contas, né, porque foram eliminados por Marrocos. Agora, sob nova direção, Luiz Henrique saiu, chegou o nosso querido Luiz de la Fuente, né, e tá mudando a Espanha aí, e os caras golearam com esse aparecimento do Yamal. É um começo bem forte do De La Fuente, né? Venceu a Noruega por 3-0, venceu a Itália na Nations League, a Croácia empatou, mas depois venceu nos penais, né? E agora 7-1 na Geórgia. Como você falou, cara, se tratando da Espanha, a gente não dá pra empolgar muito com essas goleadas, porque às vezes eles goleiam num jogo que não vale caceta nenhuma, e aí depois chegam no jogo importante e vão mal. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma Espanha com alguns talentos bem interessantes ali, né? O Dani Olmo, que é um dos melhores jogadores da temporada europeia da seleção espanhola, né? Então, e aí você tem surgimento de outros caras, como, por exemplo, o Nico Williams, que é irmão do Iñaki Williams. Fez um golaço, inclusive. Aí regularmente, e deu assistência pro Yamal, né? Uhum. E o próprio Yamal, que é a grande revelação da base do Barcelona em 2023. Então, tem que ver, né? Eu ainda não confio muito no centroavante deles, porque... Apesar dele ter feito 3 gols, quem que é o centroavante deles? É o tal do Álvaro Morata, né? Que aquele cracaço lá, meteu um hat-trick. Joga num clube espanhol, que eu não vou dizer qual é. Mas é aquele hat-trick bem feito, né, cara? Aquele hat-trick... Vai. Não, vamos inaugurar um novo tipo de crítica. O cara mete 3 gols num jogo e vai ser criticado. Vai, Yuri, vai. Senta a vara no Morata. É um hat-trick troncho, tá ligado? Um hat-trick todo troncho, todo esquisito, tá ligado? Que você vê que os gols é tudo torto, é tudo errado. Inclusive ele fez um gol que estava impedido, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu já falei que se não existisse a regra do impedimento, o Morata era ele aqui com o Pelé, ó. Pelé, Morata, tá ligado? Você ia ver ali quem era o maior de todos. Mas eu me preocupo muito com a Geórgia, né? Que o pobrezinho do Kvaratskhelia carregando um monte de doido varrido, né? Nas costas nessa seleção. Vale lembrar que a seleção da Geórgia, eu vi muita gente criticando o Kvara. Rapaziada, a seleção da Geórgia sempre foi minúscula e com jogadores, em sua maioria, terríveis. Vai ver onde é que joga os jogadores da seleção da Geórgia, pô. O Kvara é tipo assim, surgiu uma joia no deserto, amigo.
Não dá pra querer cobrar o cara que ele sozinho, né, arranca um empate contra a Espanha. Né, calma aí, dá pra criticar ele no Napoli se ele jogar mal, mas pela Geórgia contra a Espanha, calma aí, né? Calma aí, amigo. Não, não dá não, não dá não. O Kvaratskhelia, o Haaland eu até acho, o Haaland, o Odegaard, eu até acho que eles vão chegar a jogar, por exemplo, uma Copa do Mundo, agora que subiu pra 48 seleções, mas a Geórgia, cara, o Kvaratskhelia se lascou. Se lascou, vai ficar só sendo convocado ali pra tomar ataca. Se fosse ele já declarava aposentadoria da seleção. Tá ligado? Mas enfim, é difícil. Espanha tem que esperar mais um desafiozinho, né, cara? Porque esses aí, por enquanto, ainda tá muito pequeno. Aham. E o nosso garoto Yamal, quer tecer duas palavrinhas sobre ele? O Yamal, que assim, eu tava falando com a galera lá no Eurão Diário, na Twitch, que o Yamal tomou a vaga titular do Rafinha. Aí tem uma galera que tá dizendo, mas o Rafinha só virou reserva porque ele foi expulso, mas ele já vai votar. Galera, cara, sinceramente, olha no meu olho. Tu acha mesmo que com o que o Yamal tá fazendo, não só no Barcelona, como agora também na Espanha, ele vai virar reserva? Ele não vai virar reserva, cara. Ainda mais que ele é de La Masia. Esse moleque só vai virar reserva se ele entrar numa fase ruim. Agora ele é titular do Barcelona, com 16 anos. E é incrível. E todo jogo do Barcelona ele tá sendo importante. Então, a não ser que o Xavi dê um jeito de escalar os dois, tanto o Yamal quanto o Rafinha, infelizmente, acabou virando reserva do guri aí. E com razão, né? Porque o Rafinha, na primeira rodada, ele é expulso, perde a titularidade, o moleque entra e entra voando. Como é que você vai tirar ele do time agora? Não vai, pô. Não vai tirar. Então, agora é esperar pra ver, né? Beleza, podemos ir para a próxima seleção, então, que é a nossa querida seleção de Portugal. Na Eslováquia, eles venceram os donos da casa por 1-0 com gol do Bruno Fernandes. Aliás, um belo gol, né? Cara, o Bruno Fernandes, eu vou te falar uma parada. Eu acho, pelo comportamento dentro de campo, um dos caras mais chatos do futebol mundial. Cara, porra, toda hora é faltinha, é reclamação com o árbitro, é um cara insuportável de tu ser um juiz. Mas ele tá parando isso, porque as Mudou novas as regras, recomendações da Premier League, então os caras estão distribuindo cartão pra qualquer um que vem encher o saco. Então ele tá deixando esse lado dele mais pra dentro. Uhum. Mas, dito isso, como joga esse filho da mãe, hein? Meu Deus do céu, cara, é muito bom jogador. Meteu um golaço solo ali, foi caminhando, foi entrando na área, meteu um tirambaço cruzado e resolveu o jogo dessa maneira mesmo. Joga um absurdo, né? E Portugal tá com uma sequência excelente de resultados também, assim como a gente falou da seleção da França, né? Portugal tá com uma campanha muito parecida, são 5 vitórias nas eliminatórias pra Eurocopa, em 5 jogos, com um total de 0 gols sofridos. Beleza que as últimas vitórias foram mais magrinhas, né? 1-0 pra cima da Islândia, 1-0 pra cima da Eslováquia, mas Portugal tá com 15 gols marcados, se eu não tô enganado, isso, são 15 gols marcados. É uma campanha muito boa, lembrando que eles estão de treinador novo, né? Saiu o nosso querido Fernando Santos, entrou o Roberto Martinez e a equipe tá rendendo aí com o Cristiano Ronaldo de titular. Vale lembrar que a gente teve muita... A gente se perguntou muito como é que ia ser o pós-Copa do Cristiano Ronaldo, depois ele perder a vaga na Copa lá contra a Suíça pro Gonçalo Ramos e tal. E o bicho continua jogando titular aí. O que tu achou dessa partida de Portugal e do momento dos caras? Acho que o Gonçalo Ramos, se ele tivesse, depois da Copa do Mundo, continuado assim, correspondendo muito pro Portugal, ele poderia até ter continuado com a vaga titular. Mas não tem como tirar o Cristiano Ronaldo se ele continua metendo gol pra cacete pela seleção, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo lamentou muito, porque ele tomou cartão amarelo, aí ele tá fora do jogo contra o Luxemburgo. E um jogo aí que pelo menos um hat-trick ele ia guardar. Olha, calma, Luxemburgo. Eu sei que o Luxemburgo tá na fase boa, só que o Cristiano Ronaldo ele é inimigo natural de Luxemburgo. Então a chance dele não meter um hat-trick nesse jogo era 0. Ele ia meter. Ele meteu 2 na vitória de 6-0 na segunda rodada. Podia até ser que ele fizesse, e é fora de casa, tá? Agora vai ser em Portugal. Podia até ser que ele fizesse um hat-trick e Luxemburgo ganhasse de 4-3, mas o hat-trick ele ia guardar. Não, também acho impossível. Mas assim, o Vanderlei faz um grande trabalho, né, na Eurocopa, nas eliminatórias para Euro. Exatamente, o Corinthians lá se lascando, né, e o Luxemburgo jogando bola, pra você ver como é as coisas. Mas eu não gostei muito do jogo de Portugal, achei que foi um jogo um pouco inspirado, mas assim, cara, se você pega o 11 dessa seleção de Portugal, é um absurdo. Os caras estavam com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão no ataque. Isso é um ataque de muito respeito, apesar do Cristiano Ronaldo já ser veteranaço. E ainda por cima o Bruno Fernandes também ali, né, de meio atacante. É um time muito bom, um elenco muito bom. A dupla de zaga, Rubem Dias e Antônio Silva, uma dupla de zaga boa, a dupla laterais boa. O Painha, que tá voando no Fulham, inclusive quase foi contratado pelo Bayern de Munique. Vai sair pra clube grande então, muito em breve. Você une isso tudo. Oi? Palinha vai jogar em clube gigante em brevíssimo, próxima janela já provavelmente. Mas é isso, o Palinha tá voando e Portugal tem um elenco muito... o Palinha é muito leve, né? Tá voando. Exato, igual uma palha, né?
Tá. E com isso encerramos o Eurocast de hoje. Muito obrigado. Valeu, pela sua rapaziada. presença. Não, mas Portugal realmente tá chegando num começo forte de trabalho do Roberto Martínez e um elenco maravilhoso, como sempre, né? Tem aqui um comentário no nosso tweet divulgando o resultado da partida, de um Tuga, nosso amigo aí, dizendo: não jogamos nada. E tá aí, mas foi necessário pra vencer mais uma, né? Beleza. Podemos seguir pra próxima seleção, então, que é a seleção da Inglaterra. Um ponto pra cada lado, porque a Inglaterra foi visitar aí a Ucrânia e acabou empatando em 1-1 num jogo que não foi na Ucrânia, né? Acabou sendo, obviamente, na Polônia. Mas a Inglaterra empatou em 1-1 com... É outra seleção que tu olha o time titular assim, tu fica de queixo caído. Mas assim, tem muitas coisas pra gente questionar aí do Portão do Sul, né? A Inglaterra empatou em 1-1, tomou gol do Zinchenko e fez um gol com o Walker, que, cara, o passe do Harry Kane... Meu Deus, que delícia! Aquilo ali é Harry Kane em seu estado puro. Eu saudade. Aquilo ali era Harry Kane quando o Tottenham não tava jogando nada. O bicho ia lá no meio campo, pegava a bola e falava: me dá esse negócio aqui que eu resolvo. E aí achou um passe pro Kyle Walker, porra, que coisa maravilhosa. O Walker também dominou e finalizou muito bem, né? Mas empataram em 1-1. Primeiro gol dele pela seleção. Primeiro gol pela seleção. Né? Mas tem várias coisas pra gente falar aí. Acho que as duas principais é o seguinte... O Southgate vai morrer abraçado com o Maguire. O Maguire no Manchester United já tá naquele nível, né? Que já é o, sei lá, quinto zagueiro do elenco, né? Não tem mais condição de jogar. E o bicho continua como titular pela Inglaterra. Titular. E ele já titular. Ele já tem mais minutos pela Inglaterra na temporada do que pelo United. Pra tu ver. E outra questão aí que o Southgate, quero ver se ele vai bancar a temporada inteira aí, é o Henderson, né? O Henderson foi jogar lá no Al-Ettifaq. Acho que vai. E manteve a posição de titular no meio campo da Inglaterra ali. Cara, eu não sei como é que o Calvin Phillips também tá sendo titular. Porque o Southgate, cara, ele montou uma panela. Tipo assim, cara, eu acho que é muito ruim pra qualquer seleção você ter panela. É muito ruim você ter aquele grupinho de jogador que você fala: não, esses aqui é meus chegados e vamos que vamos até o fim. Isso é muito ruim, cara. Cara, tu tem um país inteiro de jogador à tua disposição e tu quer se fechar pra ficar convocando sempre o mesmo, usando sempre o mesmo de titular. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é a merda, cara. Tipo assim... Pega a seleção da Argentina que acabou de ser campeã do mundo, pô. Pega a seleção da Argentina lá no começo da era Scaloni e compara com a seleção da Argentina como tá agora. Teve vários caras que ele deixou de convocar, caras novos que ele começou a chamar. Isso não existe, pô, de você achar que não, só esses caras aqui servem, o resto eu não quero nem saber. Acho que se você pegar a seleção da Inglaterra agora e comparar com ela lá no começo da era Southgate, deve ter um arrumo de cara que tava lá e ela ainda segue chamando. Mesmo os caras caindo de rendimento. Era uma vergonha o Maguire até hoje ser convocado e jogar de titular. E, cara, assim... O Henderson não tá jogando porra nenhuma faz mais de um ano, irmão. Pelo amor de Deus. E agora tá jogando na Arábia Saudita ainda por cima. E, cara, não é uma questão de falta de escolha, não, né? Vocês lembram como o Tomori tava fazendo uma temporada excelente na última temporada aí. Ele nem era convocado, o Tomori, né? Agora foi convocado e ficou no banco pro Maguire, né? E também tem aquele Cole, tá surgindo no Chelsea. Poderia ser um cara que dá mais novo, que dá pra dar rodagem, até porque as eliminatórias pra Euro, pra Inglaterra já estão meio que bem encaminhadas, né? Mas o cara insiste com o Maguire, pô. Aí, contra a Ucrânia não teve nenhuma falha, assim, né, grotesca e tal. Aí depois de chegar na Eurocopa, vai dar alguma merda. E aí vai ficar, não, mas vai ficar igual o Ten Hag. Toda coletiva, cara, o Ten Hag tinha que ficar defendendo o Maguire. O Maguire lá sendo execrado, não jogava nada. E o Ten Hag, não, mas nós confiamos muito nele, vai ser uma ótima opção pra gente, blá blá blá. Caraca, meu irmão. Cara, eu detesto quando o treinador vai defender jogador e ele mete. É um jogador muito querido e respeitado pelo grupo. Meu irmão, que se foda que o cara é querido e respeitado. Que se foda. Eu lembro logo da seleção brasileira, que na época da Copa do Mundo, o Bruno Guimarães voando no Newcastle, jogando bola pra caralho. Aí chega o Tite, não, porque o Fred, eu confio muito no Fred. E o Fred se arrastando em campo, jogando caceta nenhuma. E o Bruno Guimarães mofando. Meu irmão, cara, seleção. Se o cara tá voando, o irmão tem que chamar e tem que jogar. Isso não existe, pô. Aí fica nessa panelinha de, não, é meu jogador de confiança, eu gosto muito dele, eu confio nele. Que se for da tua confiança, meu chapa. Oxi, a seleção da Argentina acabou de ser campeã do mundo com um cara que a primeira convocação dele foi pra Copa do Mundo, pô. O Enzo Fernandes. Aí chega as outras seleções que tem um talento abundante pra convocar e os caras ficam nessa de, meu jogador de confiança, eu já conheço ele faz o que eu peço, é um cara muito querido pelo grupo. Cara, tem que fazer uma enquete no grupo. Chama lá todos os jogadores da Inglaterra e começa a fazer uma votação. Pra você, o Maguire e o Henderson tem que continuar sendo titular. O cara que votar assim tem que ser banido da seleção. Porque isso não existe, cara. A seleção não é pelada. Na pelada que você joga com seus parça. Na pelada que você joga com os caras que você gosta, que você respeita, que você tem carinho.
Seleção não pode ser isso, cara. Cara, se numa seleção joga quem é mais querido pelo grupo, quem é mais respeitado, pô. Isso tá acontecendo agora na seleção brasileira. O Richarlison não tá jogando nada. Já tem mó tempo. No Tottenham, ele nunca jogou porra nenhuma. Aí, exatamente. E tá acontecendo isso lá também. Então, isso aí é mal de seleção, cara. É mal. É mal de você formar a panelinha, de você criar uma amizade ali, um grupo que acha que vai ser que nem Fairy Tail, que vai ganhar tudo na força do poder da amizade. Só que não ganha. Futebol não ganha no poder da amizade, irmão. Futebol é vida real. Então tá aí, cara. Uma coisa a se ressaltar é que o Bellingham jogou mais deslocado pra ponta esquerda mesmo, pra meia esquerda ali, né? Um posicionamento que o Southgate achou interessante colocar o homem. E aí a Inglaterra empatou, mas na questão dos grupos aí, a Inglaterra tem 13 pontos, a Ucrânia, que vem logo atrás, tem 7. E com um jogo a menos, e a Itália, que tem 2 jogos a menos, vem atrás com 4. Por falar nisso, a próxima seleção que a gente vai comentar é justamente a Itália. Olha, a Itália tá se esforçando, né? Depois que eles ficaram fora da Copa, depois ficaram fora de mais uma Copa, agora eles querem falar, não, cara, esse negócio de ficar fora da Copa já cansou, já repetimos muito, vamos inovar. O que a gente pode fazer agora? Já sei, vamos ficar de fora da Eurocopa também, né? Eles que são os atuais campeões, estão fazendo uma força monstra pra não jogar a Eurocopa. No começo aí do Spalletti, né? O primeiro jogo dele no comando da Itália, a seleção empatou com a Macedônia do Norte. Mais uma vez, vale lembrar, a Macedônia do Norte foi quem deixou a Itália fora da Copa, foi quem eliminou, né? E agora empataram por 1-1, o Immobile fez um gol ali num rebote, depois a Macedônia fez com aquele Bardi, cobrando falta, uma falta linda, uma batida fortíssima, assim, seca que ele colocou. E aí no momento eles estão com 4, a Itália tá com 4 pontos no grupo só. Meu amigo, abre o olho. Se não começar a ganhar umas 2, 3 seguidas aí, ó, vai perder a vaga pra Ucrânia. Vai perder a vaga pra Ucrânia, né? E a Ucrânia ainda, assim, já é vergonhoso a Itália ficar fora de qualquer competição grande, mas ainda, pô, a Ucrânia, cara, jogando, né, nesse contexto de guerra, cara, complicadíssimo, né? Ainda conseguirem ter um desempenho melhor do que a Itália, não é só louvável pra Ucrânia, mas pra própria Itália, tipo assim, caraca, meu irmão, alguma coisa tá muito errada, né? Então eles vão ter que se mexer aí, né? Lembrando que a Itália tem, às vezes parece um misto de jogadoraços com alguns jogadores meio, né? Porque se tu for ver aqui o elenco deles, eles têm ali o Bastoni, tem o Donnarumma, o Di Marco, o Di Lorenzo, caras que fizeram temporadas brilhantes, né? Mas eles também, o Barella, o Tonali, mas também tem o Cristante da Roma, que sinceramente, né? O Politano, que é ok, um bom jogador, mas, né, será que esse é o tipo de jogador que vai fazer diferença pra Itália? Então, uma seleção que tá numa fase complicada. Vamos ver o que o Spalletti faz, lembrando que ele acabou de começar no cargo, né? Acabou de começar, literalmente. Tem que convocar o Osimhen e o Kvaratskhelia, né? Pra ver se dá certo. Né? E o Kim Min-jae. E o Kim Min-jae também. Realmente a Itália, cara... cara, quanto mais você pensa, mais aquele título deles na Eurocopa é incrível. O Roberto Mancini realmente fez um trabalho absurdo na Itália para ter conseguido ganhar aquela Euro. E jogando bem. Porque assim, se você for pegar das grandes seleções europeias, acho que a Itália, junto com a Holanda, deve ser a que tem um pior elenco, né? Se você compara com as outras, é um esculacho. Até pior do que a Alemanha, que vive uma fase bem ruim. Com certeza. Então, realmente, assim, eu não vou ficar surpreso se eles ficarem de fora da Euro, tá? Levando em conta o que eles estão jogando. E até assim, uma curiosidade, que o Vitor Sérgio Rodrigues postou no Twitter dele, um fato bem interessante aqui, que de todas as seleções europeias, as principais, a única que os maiores artilheiros da história são jogadores bem das antigas é a Itália. Que se você pega, por exemplo, a Portugal, Cristiano, é de agora. A Alemanha, o Klose, é recente. A Espanha, o Davi Villa, é recente. A França, Giroud, ainda está em atividade. E a Inglaterra, Harry Kane, ainda está em atividade. A Holanda, Van Persie é recente e o Memphis Depay está quase chegando no Van Persie, que é um jogador que ainda está em atividade. Só que se você pegar a Itália, o maior artilheiro da Itália é Luigi Riva, que tem 35 gols. É muito pouco, né? É muito pouco gol para um maior artilheiro de uma seleção tão importante como a Itália. Aí você vai ver quem são os outros. Giuseppe Meazza. Aquele Giuseppe Meazza. Aí depois tem o Piola, que é o maior artilheiro da história da Série A. E tá em terceiro aqui. Aí depois tem o Roberto Baggio, que também é das antigas. E o Del Piero, que também é das antigas. Então eu acho que isso retrata bem como a Itália não consegue... funcionar nesses últimos tempos, né, cara? Cada vez mais aquela Eurocopa que eles ganharam em 2021 é chocante. Especialmente porque eles ganharam da Inglaterra, que é uma seleção que tem um elenco bem melhor, tem jogadores muito melhores, né? Uhum. É realmente estranha a seleção da Itália, cara. Acho que mesmo que eles classifiquem, eles dificilmente vão conseguir defender o título. Uhum. Eu vi um cara falando no Twitter que um dos problemas é que eles não estão conseguindo gerar talentos em casa, na própria Itália, porque os clubes estão lotados de estrangeiros. Aí o cara puxou, assim, um levantamento e era papo, assim, de todos os clubes, pelo menos metade de estrangeiros do elenco, né? E alguns clubes... Mas a Inglaterra
Exatamente isso que eu queria te perguntar, jogar essa bola pra ti, porque outros países também têm situações semelhantes, né? Principalmente a Inglaterra aí na Premier League. Se for puxar, eu não, assim, não sei de cabeça, mas se for puxar o levantamento de quantos ingleses jogam nos clubes ingleses, acredito que é uma porcentagem bem menor que a dos estrangeiros como um todo, né? E na Inglaterra isso não tem afetado tanto o desenvolvimento dos jogadores, eles têm jogadores maravilhosos aí na seleção, né? Mas na Itália eu vi um cara levantando esse questionamento. Eu não acho que seja só isso não, cara. Acho que também deve ter a ver com o campeonato de maneira geral. Porque, assim, a Série A ela tá muito boa agora, nos últimos anos, tem sido um campeonato muito bom. Mas a Série A passou por uma fase bem ruim. Passou por uma fase bem ruim, bem complicada, que o nível tava ruim. A Juventus estava dominando o campeonato de maneira super tranquila. Acho que isso deve ter impactado também na geração de talentos do país. Talvez até daqui a uns anos, com esses anos bons que a Série A tá vivendo agora, talvez a geração pro futuro seja melhor do que essa que tá agora. Mas realmente, se você pegar hoje os pilares da seleção da Itália, tem alguns jogadores muito bons, alguns jogadores bem medianos, bem medíocres. E também não ajuda o fato deles terem trocado de técnico agora, faltando um ano para a Eurocopa, né? Acho que o Roberto Mancini deveria ter ficado pelo menos até a Eurocopa e aí depois saísse. Mas enfim, eu confio no Spalletti, cara. Eu confio, acho que é um treinador muito bom. Tem alguns nomes ali, por exemplo, o Barella e o Tonali é uma baita dupla de meio-campistas ali para você ter, né? São dois jogadores excepcionais que estiveram entre os melhores meio-campistas da última edição da Champions League. Mas o ataque, por exemplo, cara, Politano, pra mim, jogador bem médio. O Immobile já não tá na sua melhor fase, apesar de ser um grande atacante, já é um cara veterano. O Immobile, então, mesmo nos seus melhores momentos, quando ele tava sendo artilheiro da Série A direto, ele nunca rendeu muito pra seleção da Itália, essa é a verdade. Exatamente. Tanto que é um cara que ele tem qualidade, ele poderia ser o maior artilheiro da história da Itália. Porque, por exemplo, se você pega na França, o maior artilheiro é o Giroud. E se você pegar Giroud e Immobile, não há uma diferença de qualidade entre os dois. Acho que são jogadores do mesmo patamar. Só que não, ele não consegue ter esse rendimento, né? E, por exemplo, a Itália, por muito tempo, ela teve uma defesa muito boa, né? Com Chiellini e Bonucci, que inclusive, na última Eurocopa que eles ganharam, que foi a de 2021, a dupla de zaga ainda era Bonucci e Chiellini. Aquele dali foi, digamos, o canto do cisne do Bonucci e Chiellini. Foi o último suspiro deles dois pela seleção da Itália. Só que agora no pós, né, depois dessa era deles, acho que eles ainda vão ter dificuldade para conseguir repor esses caras. Beleza. Embora o Bastoni hoje seja um dos melhores defensores do mundo. Com certeza. A gente pode ir para a última seleção que a gente vai abordar aqui com mais detalhes, que é a seleção da Holanda. A Holanda venceu a Irlanda de virada por 2-1 e conquistou mais uma vitória na data FIFA, porque eles já tinham vencido aí a seleção da Grécia por 3-0. Tá, cara, uma seleção da Holanda que tá passando também por uma mudança, tem alguns jogadores jovens aparecendo, né, acho que tá bem interessante isso daí. Eles venceram com... Cara, essa data FIFA foi a data FIFA do Dumfries, tá? Do Dumfries. Como as seleções, a gente não tá fazendo aqui o Euro Ranking, que vocês estão se acostumando semana a semana, o jogador da semana, que vocês também estão se acostumando, mas acho que se fosse pra escolher um jogador da semana seria o Dumfries, porque contra a Grécia ele dá 2 assistências e contra a Holanda... Ele dá... Irlanda. Desculpa, contra a Irlanda, né? Ele dá mais uma assistência e sofre um penal, é isso, né? Exatamente. Isso. Ele sofre o penal que o Gakpo converte e depois dá assistência pro Weghorst. Então são participações diretas em 4 gols pela Holanda em 2 partidas, né? Realmente, tudo que vai no ataque passa pelo Dumfries naquela ala direita lá. E ele já vem de uma boa Copa, né? Fez uma boa Copa do Mundo pela seleção holandesa. Tá muito bem na Internacional. É titular da ala direita da Internacional. Então, rapidão, onde ele brilhou mesmo foi na Eurocopa, na real, né? Na Eurocopa ele foi brilhante, acho que ele fez 3 gols, começou o torneio voando, aí foi pra Inter e depois fez uma Copa do Mundo boa também, se não me engano foi isso aí. Exatamente. É um jogador muito bom, um cara de muita força física pelo lado, né? Muito rápido. Na verdade ele já se destacava desde quando ele tava jogando na Eredivisie, né? Se você parar pra pensar. Não tinha o mesmo holofote, obviamente, mas realmente é um cara muito bom que tá se tornando uma força aí da seleção holandesa. Que também não tem um elenco tão brilhante assim, né? Tem uns caras ali que são super Matusalém, que ainda estão se mantendo, tipo o Blend. O Blend, cara, vai chegar na Copa do Mundo 2030 e ele vai estar jogando pela seleção holandesa, pelo que dá a entender. Mas em compensação, por exemplo, o De Jong, que deu um passe perfeito pro Dumfries dar assistência pro Weghorst, é um cara de muita qualidade. O Gakpo, né, que tem melhorado cada vez mais, os Xavi Simons também, que tá crescendo muito. Eu acho que a grande parada da Holanda, assim, o grande ponto positivo é justamente assim, o Frenkie de Jong já vinha há mais tempo na seleção, né? Mas o Gakpo e o Xavi Simons se consolidando como jogadores titulares jogando bem.
Né, isso aí que pega, acho. Eu tava lembrando agora de cabeça que o Blind, ele quem dá aquela assistência pra aquele gol lendário do Van Persie na Copa do Mundo Ah, é 2014. verdade, né, cara? Exatamente, a gente tá falando de um cara que em 2014 ele tava jogando e dando assistência na Copa do Mundo, e a gente tá em 2023 e ele ainda tá jogando pela seleção de titular, realmente é uma loucura. Mas assim, por exemplo, a linha defensiva dos caras é muito boa, pô, De Ligt, Van Dijk e Ake. O Ake é um cara de titular de time que ganhou tríplice coroa. O De Ligt é o melhor zagueiro do Bayern de Munique na última temporada, na minha opinião. E o Van Dijk, embora não tenha vivido boas eras igual no auge ali, quando ele teve no Liverpool, ainda assim é um baita de um zagueiro, E ainda tem assim um ótimo o De zagueiro. Vrij no banco e o Van de Ven, que é essa nova contratação do Tottenham aí, tá? Que eu vi até muita gente zoando, porque o Tottenham contratou o cara e, tipo, sei lá, nos primeiros 3 ou 4 jogos ele meteu 2 gols contra. Mas ele é bom zagueiro, tá? Ele é muito bom, tá? Muito bom. Acho que no futuro aí pode pegar uma vaguinha titular também. Eu acho que é o Koeman, né, que tá na Holanda. Eu acho que se o Koeman conseguir fazer um trabalho bem coeso, focando muito nessa questão de ter um time sólido, ter uma defesa sólida e conseguir montar um esqueminha que dê ali pra servir os atacantes, eu acho que eles podem até fazer uma Eurocopa interessante, mas também é uma das seleções ali que estão na segunda prateleira no momento. De qualquer maneira, a Holanda tá com 9 pontos no grupo B, empatada com a Grécia, porém com um jogo a menos que a Grécia. Então a França deve ficar com o primeiro lugar no grupo B e a Holanda brigando com a Grécia pelo segundo lugar, mas eles têm toda a chance de passar aí, né? O nosso querido Gakpo fazendo gol todo jogo. E é muito engraçado também, cara, a questão da Holanda, que o tal do Weghorst, amigo, é aquele jogador que na seleção ele rende, né? Impressionante. Ele foi bem na Copa do Mundo lá, lembra como ele mudou o jogo contra a Argentina, né? E agora na Holanda ele perdeu a vaga pro Malen, né? O Malendinho gaúcho. Entrou o Malen, não fez gol. Aí o Weghorst veio do banco e brocou mais um, cara. Difícil tirar o maluco. Centroavante. E aí, eles ainda Centroavante. tem o Luke de Jong, né? Que tá muito bem Tá lá no muito PSV bem no PSV. também. Bem lembrado. Cara, sabe o que eu acho que deveria fazer, que eles deveriam fazer? Montar uma dupla de ataque ali, Weghorst e Luke de Jong. E aí a tática é só montar cruzar a bola na área. todo- Só cruza. Exatamente. Monta todo um esquema baseado em bola na área, bola na área, toque de cá. Quem é que sobe? Tá ligado? Tem que fazer isso aí, cara. Pode botar o goleirão reserva Não, também, pô, o Noppert, que ele tem 2 metros de altura. Já fica um trio de ataque Pô, massa lá. Qualquer coisa, se tiver ruim, o goleiro sobe lá pra dar uma testada na bola e já era. Show de bola.